Você está pensando em aumentar seu rebanho? Comprar mais matrizes, comprar mais reprodutores, ter maior produção? Antes de você fazer isso, deixa eu te fazer só uma pergunta. Você já domina a sua criação? Você já domina o básico que sustenta esse crescimento para você não ter problemas? Porque crescer na ovinocultura sem ter uma estrutura, sem dominar o básico, é como construir uma casa num terreno encharcado, sem uma boa fundação. Resultado disso? Prejuízo e rápido. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas que você precisa dominar antes de crescer sua criação, antes de aumentar seu número de ovelhas. E a terceira delas é o que mais derruba rebanhos de ovinos no Brasil. Se é a primeira vez que você me vê por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação. Eu te ensino a ter animais saudáveis, produtivos, baixa mortalidade para você conseguir mais resultados. E se criar ovinos é uma coisa que você quer começar ou que você quer aumentar ou melhorar, então deixa seu like aqui para me incentivar a continuar fazendo vídeos para você. Aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim todo vídeo que eu soltar, você vai ser avisado e não vai perder nenhum. Então vamos começar por um erro muito comum que eu já vi acontecer em vários e vários rebanhos. Crescer sem ter base. Eu vejo isso muitas vezes. O criador fica empolgado, gosta, começa a mexer com ovinos, começa a mexer com ovelha, gosta da criação, acha gostoso, acha legal, se encanta pela criação, porque elas são encantadoras mesmo. E aí vê naquilo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de transformar aquilo num negócio para ganhar mais dinheiro, para ter mais resultado. E é comum ele achar que esse crescimento ele vem pelo aumento de número de animais. Só que muitas vezes o criador não percebe que um maior número de ovelhas traz mais responsabilidade e um maior número de ovelhas traz mais chance para os problemas acontecerem. Pensa comigo aqui. Se você traz mais animais para sua propriedade, mais ovelhas, você precisa de mais manejo, demora mais para fazer o manejo desses animais, isso toma mais tempo. Você precisa de mais comida, uma alimentação que atenda a todos esses animais que você está trazendo. E o risco de transmissão de doenças entre esses animais é maior, porque eles vão ficar mais próximos, é uma chance maior de um animal contaminar os outros. Quando contamina, ele não vai contaminar 3, 4, 5, ele vai contaminar um grande número de animais em volta dele. Então a chance dos problemas acontecerem aumenta. E aí, se não tem estrutura, se não tem tudo organizado, o rebanho inteiro desanda. Então aquilo que vinha dando certo com pouco número de animais, de repente pode surgir um monte de problemas e começar a dar BO. E aí, se você não consegue atender o manejo de uma forma certa, não tem uma rotina para fazer isso, para atender o rebanho de uma forma certa, o que vai acontecer? A sanidade vai dar problema. A sanidade vai acusar algum problema ali no seu manejo, na sua rotina. E aí começam os problemas de animais doentes, de mortalidade, de baixo desempenho. Então, sem um controle disso, o prejuízo aflora. Rebanho bom não é aquele que cresce rápido, numa alta velocidade. Hoje eu começo, amanhã tem um monte de animais. Não é assim. É aquele que cresce com base sólida, aquele que cresce construído em conhecimento, em uma rotina bem feita, em um manejo bem feito, com saúde, nutrição, uma rotina bem definida. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês 3 coisas muito importantes, 3 pilares que você precisa dominar antes de começar a crescer o seu rebanho. Primeiro deles, fundamental, sanidade, saúde dos animais. E aqui vai uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Só que quando você traz mais ovelhas para o seu rebanho, se você não domina o que está acontecendo de errado no rebanho que você já tem, você não vai resolver o problema, você só vai agravar. Você vai ter mais animais para terem os mesmos problemas que você já tinha. E aí o manejo vai pesar para você. Pensa comigo. Se você já encara problemas com verminose com poucos animais, quando você tiver mais animais, você tem mais contaminação. Por quê? Os vermes estão no ambiente, os animais vão ingerir as larvas vão se reproduzir dentro desses animais, dessas ovelhas, vão começar a liberar ovos que vão sair com as fezes, você tem um volume maior de fezes sendo espalhadas pelo ambiente, então você tem um maior número de ovos sendo espalhados pelo ambiente, então seu problema vai aumentando proporcionalmente. Se você não tem um controle da verminose, você vai agravar a sua situação, você vai piorar a sua situação trazendo mais animais nesse descontrole. Vacinação também, ela tem que ser bem feita, porque quando os animais estão em contato, tem muitos animais um em contato com o outro, a chance de transmissão de doenças é muito maior.
Se você tiver uma maçã podre no meio do cesto, ela vai apodrecer o restante das maçãs. Então você precisa dar muita atenção para as doenças que são transmissíveis, para a vacinação que precisa ser feita, identificação de animais doentes para evitar essa transmissão para outros animais. Já imaginou um animal transmitindo para 20, 30 animais? Qual é o trabalho e o custo que você vai ter para resolver isso? Então, algumas doenças que são mais silenciosas, que vão aparecendo, você precisa dominar o controle. Doenças como a linfodonite, que é transmissível, doença como o fute-rute, podridão do casco, também é transmissível de um animal para outro. Se você não dominar esse controle, você está criando uma bomba que em um momento vai explodir na sua mão e você vai perder a mão, não vai conseguir controlar. Então precisa conhecer essas doenças, saber como evitar, saber como controlar, ter um bom manejo para evitar essas surpresas. Protocolos sanitários, protocolos de vacinação, controle estratégico de verminose são a base de rebanhos que querem crescer. Então, antes de pensar em crescer, revisa o seu manejo sanitário, revise o seu controle da verminose, como que você está fazendo isso, se você está fazendo da forma certa, analise seu rebanho para ver o que vem aparecendo mais nos animais que você já tem, para você dar atenção àqueles problemas e não multiplicar aqueles problemas. Criador que não domina a sanidade, ele não aumenta rebanho, ele multiplica problema. Então, aprenda sobre manejo, aprenda sobre as doenças, aprenda sobre o controle dessas doenças, como evitar a transmissão antes de aumentar o seu rebanho. Pular essa etapa é o que causa muita dor de cabeça dentro de vários rebanhos que eu já atendi. Segundo pilar, segunda coisa que você tem que dominar: nutrição. E isso é um fator dos que mais pesa no bolso quando você fala em alimentar os animais, porque eles comem todos os dias, de sábado a sábado, de domingo a domingo, feriados ou não feriados. E você precisa dar comida para esses animais todos os dias. Então precisa ter um planejamento nutricional. Você tem que planejar a quantidade de alimento que você vai ter disponível para os seus animais. Precisa planejar a alimentação nas fases mais importantes, as fases onde a ovelha está prenha, fase onde a ovelha está dando leite, fase de cordeiro novo, recém-nascido, cordeiro até o desmame, confinamento. Todas essas fases têm suas exigências e você precisa atender elas. Senão fica aquele animal emperrado, que não sai da propriedade, que não fica chegando no ponto, que você não consegue resultado. Então precisa ajustar a proteína, ajustar a energia, ajustar os sais minerais, de acordo com a necessidade de cada fase. Isso determina o sucesso numa criação. Criador que acha que a ovelha come qualquer coisa, já começa perdendo, já começa errado. Ovelha mal alimentada é o primeiro sinal de um rebanho que não cresce, não se desenvolve e dá prejuízo. Se você não tem comida para o rebanho atual que você tem, não tem como crescer. Você precisa planejar isso antes de aumentar seu rebanho. Aumentar rebanho sem ter pasto, sem ter comida, é cavar o próprio buraco. Então, antes de aumentar, faça uma análise. Tamanho dos piquetes que você tem, quanto de área você tem de pasto. Você tem só pasto para os seus animais? Como é que você alimenta eles no período da seca? Faça essa análise dentro do seu rebanho. Planeje o aumento planejando essa alimentação. E a alimentação a gente planeja pensando na época de falta de comida, na época da seca. Na época da seca que você tem que ter quantidade de alimento para alimentar os seus animais durante esse período. Se você tem o suficiente para esse período, na época das águas provavelmente vai sobrar comida. Agora, se você não tem comida suficiente para a época das secas e está pensando em aumentar seus animais, você já está fazendo errado, porque vai faltar no período da seca e na época das águas pode ser que falte também. Então planeje pensando na época que vai faltar, na época da seca. Terceiro pilar, extremamente importante: planejamento e rotina. Isso é o mais ignorado pela maioria dos criadores. Eles põem as ovelhas lá, deixam no pasto, esperam criar, conta os cordeiros, vai ver o que vai fazer com aquilo. Você tem que ter um planejamento. Qualquer criação, qualquer coisa que você faça hoje, tem que ter um planejamento. Ninguém mais planta uma área sem saber quanto que vai custar por hectare, sem saber quanto que precisa de semente para plantar naquela área, quanto que vai precisar de adubo para aquela área, quanto que vai ser a média de produção estimada. E por que que na ovelha você faz diferente? Você tem que saber quanto que suas ovelhas vão produzir, quando que elas vão parir, quando que você vai desmamar. Isso é um planejamento para dentro da sua criação. E através desse planejamento, você determina quando que você vai fazer os manejos, quando que você vai vacinar, quando que você vai fazer o desmame, qual vai ser o atendimento dos cordeiros. Tudo isso é planejado dentro de uma criação. E não é um bicho de sete cabeças. Se você tiver uma agenda, se você tiver um caderno onde você vai fazendo as anotações, no começo pode ser meio difícil, mas você vai pegando o jeito, é muito fácil. São algumas atividades que você tem que determinar durante o ano, seguir aquele calendário e o manejo se encaixa, a coisa vai acontecendo de uma forma natural. Então você tem que ter um controle de custos, controle de peso dos animais, saber se eles estão ganhando peso, se estão perdendo peso, para você não ter prejuízo durante a engorda deles.
fazer anotações de coisas que vão acontecendo no dia a dia, quando que nascer os cordeiros, quando que vai ser desmamado, fazer uma estação de monta para você ter controle de lote, tudo isso faz parte de um planejamento. O criador que é organizado, ele tem poder de decisão. Ele olha aquilo ali, ele sabe onde está o problema dele. Ele sabe quando agir, ele sabe quanto que ele gasta, ele sabe aonde que aperta o calo dele. Sabe o que mais separa um criador que tem resultado de um criador que não tem, que está sempre apagando incêndio? É que o criador que tem resultado, ele primeiro mede, depois ele anota, depois ele repete aquilo que funciona e para de fazer aquilo que está dando errado. Então ele vai evoluindo ano a ano. Antes de comprar mais ovelhas, olha para o seu rebanho atual. Veja como é que está o estado de saúde dos seus animais. O estado deles vai te mostrar exatamente se você está em condições de crescer ou não. Se seus animais não estiverem bem de saúde, primeiro arrume o problema dentro de casa. Depois você pensa em crescer. Eu sempre falo, o criador ele tem que começar com poucos animais, aprender com esses animais para depois ele pensar em expandir. Não é a quantidade, mas é a qualidade e a forma como você conduz seu rebanho que trazem resultado na criação. Agora eu quero saber de você. O que você acha que você precisa melhorar aí no seu rebanho antes de aumentar suas ovelhas? É a sanidade? É a nutrição? Ou é o planejamento e rotina? Conta aqui para mim para eu saber o que eu vou trazer nos próximos vídeos para você. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a criação de uma nova forma, ou eu posso estar ajudando você a evitar um erro no momento em que você não está pronto para isso, então já deixa seu like aqui para mim, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com mais criadores que podem estar precisando ouvir isso antes de tomar uma decisão tão séria na criação. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.